Na verdade, o ICMS, quando criado lá em 1965, ele tinha um caráter de não neutralidade, ele tinha um caráter de não cumulatividade, ele tinha uma série de princípios por trás que o orientavam e que, nesse aspecto, era um avanço em relação ao antigo IVC, que era cumulativo, que era em cascata, mas, no fundo, o que a gente já percebia é que, com o passar do tempo, o ICM, sendo utilizado como instrumento econômico, de política econômica, começou a ser completamente deformado. Então, foi primeiro isento o bem de capital. Não que eu seja contrário à isenção ao bem de capital, mas já muda o caráter originário do ICM. Depois, uma série de outras isenções vieram sendo criadas, vieram sendo dadas, até que criou-se, até aí eu também sou favorável, mas uma desigualdade na própria distribuição da carga desse ICM, que para certos estados, para estímulo ao desenvolvimento industrial, tinham alíquotas diferenciadas. Criou-se a Zona Franca de Manaus, que não dava, que dava isenção total, ou seja, o ICM naquela altura veio sendo todo retalhado. Mas, professor, e perdendo as características que tinha originariamente. Eu acho legítimas as isenções. O que eu não acho legítimo é as isenções que os estados estão fazendo, tipo o estado do norte, quando ele é feito, essa isenção é feita sem passar pelo CONFAS. Ele vai à revelia do CONFAS. Então, essas isenções são perversas para o sistema federativo, porque eles dão isenção e essas isenções não estão aprovadas por todos os estados. Como professor, eu vou ser obrigado aqui a intervir para dizer o seguinte: o CONFAS é o Conselho Nacional de Fazenda, que todos os secretários de Estado, 27 hoje, mais o Distrito Federal, participam, e o presidente desse conselho é o ministro da Fazenda, e eles têm que tomar decisões a respeito da questão da carga tributária, especialmente relacionada à ICM, por unanimidade. E isso é o grande problema, porque nem sempre aquilo que interessa a São Paulo, a Minas, ao Rio Grande do Sul, estados produtores, também interessaria a Sergipe, a Alagoas, ao Ceará, que naquela altura eram estados mais consumidores. Eu estou falando naquela altura porque hoje o Ceará é um grande estado produtor, um grande polo produtor, e os outros estados também, felizmente, estão caminhando nessa direção. Então, só para fazer esse destaque. Pra gente. E falando em CONFAS, em federalismo, né, hoje a gente tenta adotar no Brasil um federalismo de cooperação, né, entre os estados e promovido principalmente pela União. Então, acredito que a União deveria promover essa igualdade entre as unidades da federação, né, como o professor disse, entre a Zona Franca de Manaus, estados do Nordeste, que naquela época não eram regiões produtivas, né? Mas acontece que os estados, frente talvez a uma ineficiência da União nessa parte, acabam querendo, por eles, promover o desenvolvimento de sua própria região, né? E em vez desse federalismo de cooperação, a gente acaba tendo um federalismo predatório. Abrúcio, né, professor? O Abrúcio mesmo fala nisso, né? Sim, essa guerra fiscal. E acaba que o CONFAS acaba sendo um órgão de mentirinha, né? Porque se exige que as decisões tomadas sejam por maioria, né? Aliás, desculpe, que a reunião do CONFAS seja realizado com a maioria dos estados, apesar da decisão ser unânime. Mas apesar da existência do CONFAS, os estados não respeitam suas decisões e aí acaba gerando essa guerra fiscal. E o CONFAS, o CONFAS poderia fazer, também era passivo de intervenção, mas o que vai, intervenção no estado que não obedece às normas do CONFAS. Só que isso ia ter um desgaste social tão grande que deixa de fazer. Sua consideração para a gente encerrar o bloco, então, André? Sim, só para o CONFAS, esse Conselho de Política Fazendária, que, como o professor bem explicou, reúne os 27 secretários de Fazenda de cada estado, funciona como uma espécie de embaixada, um consulado, onde os estados, cada qual com a mesma hierarquia, se reúnem no intuito de deliberar e chegar a um consenso unânime sobre as alíquotas do ICMS aplicáveis a cada produto. Quando não há consenso, quando os esforços diplomáticos não são suficientes para se chegar a um consenso, é que se deslagam na guerra. No nosso caso, a guerra fiscal, em que, sem a autorização deste consulado, sem a autorização desta grande embaixada que existe congregando os 27 estados,
cada estado toma unilateralmente as medidas que entende mais adequadas aos seus próprios interesses, ainda que essas medidas sejam inconstitucionais, porque a Constituição, e este é o ponto, exige que haja acordo prévio do CONFAS para qualquer incentivo fiscal concedido em matéria de CMS. Inclusive está na Lei Complementar 24 de 76. Só um minutinho, Eulália, a gente vai falar mais sobre essa embaixada de mentirinha, né? Que vocês colocaram aqui. Vamos falar também sobre a guerra no preço dos combustíveis. A gente volta em instantes.